Saudações, eu sou William Moraes e eu vou ler um relato de uma experiência com lucidez extracorpórea enquanto meu corpo físico estava adormecido. E é uma experiência que aconteceu em 2020, no final de 2020. Tem muitas experiências que eu não li ainda. Tenho quase certeza absurda de que essa que eu não li, eu preciso organizar melhor meus arquivos, porque eu crio uma pasta dentro do ano de vídeos que eu já fiz, ou seja, de relatos que eu já fiz vídeos, e coloco nessa pasta, ou deveria colocar, e eu vi que muitos eu não coloquei, então preciso organizar melhor. E às vezes eu leio os relatos, começo a ler pelo menos, e penso, vai ser interessante falar sobre isso neste momento? E às vezes eu não gravo. Acho que esse aqui foi um desses casos, espero. Se eu repetir, me desculpem, mas considero que não. Como eu disse, quase certeza. Estou gravando agora à tarde para evitar chuva. Assim que eu sentei aqui para gravar, começou a chover. Então eu ia desistir, parou de chover. Vamos ver se não chove. Esse relato aconteceu no dia 10 de novembro de 2020. E é um relato com uma conversa com um desses seres que são um tanto parasitas, que grudam e drenam energia. Eu perdi a conta, mas com certeza tem mais de 100 relatos assim, dos quais eu não devo ter lido para vocês nem 7. Às vezes eu só comento um que teve no início e depois eu tirei e segui em frente, porque basicamente todas as minhas experiências são assim, com os mais variados seres e as mais variadas conversas, quando tem como ter conversa, porque às vezes não tem. Esse caso aqui foi um deles, e eu acho interessante compartilhar por alguns motivos, que eu falarei depois. Então, foi no dia 10 de novembro de 2020. Estamos aqui agora, em dezembro de 2023. Saí do meu corpo, no meu quarto, e de pé, antes de sair, senti aquilo de alguém grudado nas minhas costas, nuca. E arranquei a criatura de lá, sem raiva, mas sem aprovação do assédio, aquela constatação de, poxa, não. E é interessante porque depois que você percebe, não tem como ignorar. Eu, pelo menos, passo a sentir o incômodo da energia sendo drenada e de ter alguém desconhecido grudado na sua nuca te chupando. É bem desconfortável, para dizer o mínimo. E fiz aquilo de segurar a criatura, puxar para frente, jogar, né, imobilizar. E quando eu a trouxe para frente, ela assumiu uma forma de uma amiga e estava nua. Uma amiga que é muito bonita, mas na qual eu não tenho interesse algum. Agora, eu nem sei que amiga é essa, porque eu não anotei. Devia ter anotado só para mim aqui. Não anotei. Talvez para preservar. E acabei esquecendo. Talvez seja uma amiga que já usaram uma vez para tentarem me seduzir, e provavelmente porque ela é bonita, porque interesse nela eu não tenho. Claro, ela é de uma exuberância notória, então fisicamente ela é muito atraente, mas é aquilo, né? As pessoas não são só o corpo físico, mas dentro do corpo tem uma pessoa. E aí, às vezes, não vale muito a pena, não. Não há compatibilidade. Acontece. E ela estava sorrindo, muito descaradamente, de forma lasciva, o que não tem nada a ver com a minha amiga, inclusive. E eu falei, olha, o meu discurso de sempre, né, que é falar que aquela criatura merecia mais do que isso,
do que se esgueirar e sugar energia dos outros, viver nas sombras e de forma indireta, presa numa esfera inferior. Mesmo assim, ela continuou sorrindo e disse que estava muito de boa com isso. Eu a imobilizei, já tinha imobilizado enquanto eu conversava com ela. Eu a carreguei para fora do meu quarto, atravessamos o quintal e eu só fui soltá-la na rua. Soltei para a gente conversar. Bem na esquina, na verdade, da minha casa, descendo. De onde eu costumo olhar a cidade dali. E fomos descendo a rua conversando. Eu perguntei há quanto tempo ela estava nessa situação. Não em mim, mas circulando por aí. E apesar de dizer que ela nem se lembrava, ela arriscou um palpite dizendo que era da época que a humanidade começou a trabalhar o mármore. Não que isso seja uma informação verídica, tá? Ela poderia estar só tirando sarro da minha cara. Ou protelando, sei lá. É uma coisa bem específica, seja como for. E pesquisando, dizem que começaram a trabalhar com mármore, eu pesquisei depois, no Egito Antigo, mas alguns dizem que foi na Grécia. Se for verdade o que ela disse, tem bastante tempo que ela está nessa situação. Ela disse que não era ela, e sim ele, inclusive. Embora não tenha mudado de forma, manteve a forma da minha amiga. E voz e tudo. E a criatura me escutou falar um pouco mais. Eu fui falando. Era quase um sermão. E terminou dizendo tá, pode ser, pode ser. A última coisa que eu disse para ela foi que haviam outras alternativas. Mas ela se diminuiu e mudou de forma para uma coisa maleável mesmo, parecia uma coisa mole, e atravessou, aprofundando entre o vão dos paralelepípedos, aqui nós chamamos de meio-fio, não sei porquê, da esquina, eu nem sei, sabe, é aquilo que fica a divisa do passeio para a rua. Vocês sabem do que eu estou falando. E ela desapareceu ali, sumiu, e eu acordei. Foi uma conversa mais longa, mas com todo esse teor de, poxa, por quê? Por que você não segue em frente? Mas eu vi que não estava funcionando e não funcionou. Observações a serem feitas aqui, além das que eu já fiz, obviamente, de autoanálise e tudo mais. Esses seres, no geral, não assumem uma forma facilmente. Eu até acho estranho, porque ela disse que estava nessa há muito tempo. E muitos com os quais eu já conversei nem se lembravam mais quem eram e nem se lembravam mais da identidade que tinham antes ou de forma. Não, nem assumiam mais uma forma. Eram só criaturas sombra, disformes, é só silhueta e bem minimalista. Como se fosse líquido. Entendem? E ela não, ela tinha essa forma, tinha essa capacidade de conversar e argumentar, e essa malícia que me pareceu algo de alguém que ainda não tinha perdido controle da situação. E aí eu não sei se, quanto mais tempo passam assim, se estabilizam, talvez no início é que haja esse apagamento de identidade, ou não que ela saiba quem ela é, ou se ela que ela soubesse quem ela é, porque não chegamos nesse ponto, mas às vezes ela só desistiu de ser alguém específico e assumiu isso de não vou voltar a nascer, não vou seguir em frente de forma alguma. E tudo bem, ela disse que estava tudo bem com essa situação. A sensação é muito ruim dessa energia que está sendo drenada. Essa energia não é parte de mim, mas a sensação é como se a criatura estivesse realmente sugando a minha essência. Eu sei que não é a minha essência, mas é algo
tão intrínseco ao espírito, à energia que está ali, que a sensação é física quase. Bom, pelo menos tudo que eu sinto lá fora é como se fosse físico, eu sei que não é. Mas é muito similar. E toda vez que eu tento tirar, há um esforço maior de drenar mais energia, como um carrapato que você vai arrancar e ele gruda mais. Não sei se é um desespero de vou puxar o máximo que eu posso, somado a vou desconcentrá-lo para ele acordar e fora do corpo, porque fora do corpo eu tenho mais chance de tirar. E aí depois ela doma. É mais ou menos essa a brincadeira de ficar ali montada. E é muito desagradável. Eu evito falar um pouco dessa situação, porque muitas pessoas já passaram por abusos na vida aqui, material, e eu tento não correlacionar. Mas acho um pouco difícil, porque é bem desagradável e íntimo, de certa forma, e não consensual. Acho que uma vez teve uma ou duas vezes nas quais o ser me envolveu de forma sensual para modular a energia que ela ia drenar. Então ela saiu, eu lembro perfeitamente de quando eu tomei lucidez da situação e falei, não, mas sem chances. Nessa situação, pelo menos, ainda estava agradável de certa forma, até certo ponto, por causa dos estímulos, mas que era a parte boa, mas havia esse drenar de energia, que era a parte ruim. Bem ruim. E eu falei, não, sem chances. Não. Com lucidez eu consigo falar não. E até porque é aquela análise básica. Isso, a parte boa eu posso ter, eu tenho acesso aqui no mundo físico, sem ter a parte ruim, que é drenar, que é alguém drenando energia. Aqui eu não vou dizer nem que há uma troca, que as pessoas costumam dizer. Para mim é uma comunhão. Tudo bem que haja um nivelamento de se tem alguém com mais energia, outro com menos, é como se fossem copos d'água com uma ligação no meio, né? Se tem mais, vai acabar equilibrando e os dois ficam com energia. Não tem isso de drenar energia subir, puxar tudo o que acontece do lado de fora. Eles não têm limite. É impressionante. São vampiros, eles não geram energia, eles não têm mais o corpo energético, que é o perispírito no espiritismo, que é o corpo físico, o corpo energético, o corpo espiritual. Quando você perde o corpo físico, o corpo energético inevitavelmente vai acabar sendo descartado também, porque o propósito dele é manter o espírito na carne, fazer essa intermediação. E eles não têm, então são buracos sem fundo. E para pessoas como eu, que geram muita energia, se tornam alvo mesmo. Acontece, não acho que tenha a ver apenas com brecha, não estou dizendo que eu estou ótimo, que eu estou bem. Completamente, não. Desde o acidente, eu tenho as minhas questões, eu tenho momentos bons, mas ainda há pesar aqui, bastante. Já compartilhei isso com vocês. Eu percebi esses seres em outubro de 2018 e a partir de então, toda vez que eu estou fora do corpo, eu volto a minha atenção para isso. Essa noite mesmo teve. Eu briguei um pouco com uma criatura e acordei no meio do processo. Não consegui tirar. Às vezes consigo, às vezes não. Depende muito do ser e das induções desse ser até para que eu acorde. É claro, eu tento fazer exercícios depois, quando acordado, mas não há uma garantia, eu não tenho uma constatação de que eu consegui tirar, como acontece quando eu estou fora do corpo. Uma das vantagens de ter essa lucidez extracorpórea, porque sim, aqui nós estamos cercados. Dizem que 3 vezes mais a quantidade de espíritos
para a quantidade de seres humanos encarnados. Não tenho certeza disso, é o que dizem, mas são tantas e tantas frequências que pode ser isso, diferentes frequências. Às vezes não vemos, estão em outra camada, vai saber. E só para terminar, aquilo de tentar não julgar o outro é ruim, é péssimo. Como eu disse, não é consensual. Eu tento ter a maior compreensão possível. Tem dia que eu perco um pouco mais a paciência, porque a frequência também irrita. E eu tento me lembrar de não irritar, porque isso me conecta mais com energias negativas do que positivas. Como neste caso aqui, a maioria das vezes eu tento conversar, às vezes eu chamo por ajuda para alguém conduzir esse espírito. Acontece de várias formas possíveis, mas no geral eu encaro até bem, eu diria. Porque, verdade seja dita, a vida aqui não é fácil. E seguir em frente é ter que encarar voltar para cá. Como já falei, na posição de assediado e não de assediador. E eles sabem como é. Eles sabem que vai ter essa influência. E sabem que vai ser difícil viver aqui, mesmo na melhor das condições. E isso não é garantia. No grande geral, a maioria está em situação bem difícil de existência. Assim sendo, fica o meu reforço de que temos que viver o máximo possível aqui, com o máximo de lucidez, aproveitar cada experiência, seja negativa, seja positiva, isso é relativo, mas aprender com tudo para não precisar voltar aqui, transcender esse nível de realidade e passar para um no qual não tem esse tipo de situação. Então, antes de culpá-los, eu culpo a mim, não por dar brechas, mas por estar neste cenário. E não é uma questão de culpar, é uma questão de identificar que eu estou, neste momento, nesse nível. E que não é dos piores também, não. Estarmos aqui nessa condição quer dizer que já passamos por muita coisa. Provavelmente até por situações como esses seres. Por que não? Vai saber. Acho até que há uma tolerância maior com esses seres, pelo que eu já percebi, com os mentores e auxiliares da luz, porque pode ser bem comum muitas pessoas passarem por isso, mesmo que por períodos curtos no pós-vida física. É isso. Muito obrigado por sua atenção. Vale a pena dizer que ontem, foi segunda-feira, eu não consegui dar a aula interação. Primeiro porque estava armando chuva e realmente choveu. Segundo porque eu estou sobrecarregado. Eu já gravei e editei 11 vídeos para a escola de circo, na qual eu treino o pessoal do Excalibur. Então eu trabalho para eles, para que o meu pessoal não precise pagar para treinar comigo. Eu não cobro e eles não pagam pelo espaço sequer. E eu ainda tenho, agora eu tenho ali 4 vídeos para juntar as partes e editar. E ainda fazer vídeos curtos, que é o que eles postam. E esse fim de semana tem mais. Está acumulando muita coisa e eu queria não acabar o ano realmente sobrecarregado, ou melhor, com pendências para o ano que vem. Eu quero tentar tirar pelo menos 4, 5 dias de férias com a Marina. A gente foi juntando um dinheirinho no ano inteiro, reservando para essas férias de janeiro, que é uma semana só, mas para ser mais barato, vamos dia de semana, segunda a sexta, porque ela também volta a trabalhar e não tem como parar completamente. Mas por causa essa sobrecarga de eventos de fim de ano, mais isso, eu cancelei as aulas do resto do mês, por causa das chuvas também, sempre era uma incerteza, e eu volto em janeiro com essas aulas. Tem muito vídeo lá, seja como for, quem quiser contribuir com qualquer valor via Pix, vai ter acesso a tudo que tem lá. Se eu não me engano, tem quase 50 vídeos do que a gente fez nesse ano,
e dá para aprofundar muito bem em muitas coisas, porque tem vídeo com 1 hora, 1 hora e meia, pelo menos 1 hora. Tem uns com 1 hora e meia ou mais, dá para aprofundar e até conseguir chegar, quem sabe, mais para perto de agora, para quando retornarmos, conseguirem assistir ao vivo e interagirem. Fica a dica. Qualquer valor dá acesso, tá? É via Pix, é o que você pode, o que não vai fazer falta, vai colaborar muito para que eu mantenha esse projeto aqui. A chave Pix é portalwilmor@gmail.com e é isso. Eu continuo com os vídeos até o fim do ano e provavelmente, mesmo nessa semana de férias, eu vou acabar gravando vídeo e deixar gravado para não quebrar esse ciclo que eu mantenho desde que eu comecei o canal aqui. É isso. Hasta.